Mas agora a gente fala sobre o julgamento do Bruno Henrique, né? Esse julgamento bem importante, bem relevante que está acontecendo nesta manhã lá no STJD. Ele está sendo investigado, na verdade está sendo julgado por suposta participação em manipulação de resultado. Vocês vão se lembrar que ele é acusado de ter forçado um cartão amarelo no jogo contra o Santos lá em 2023 pelo Campeonato Brasileiro, e ele teria feito isso, segundo a acusação, para beneficiar apostadores. Ele se declara inocente, né? Mas se ele for considerado culpado, pode ser suspenso por até 2 anos. Isso a gente está falando na esfera esportiva, ainda tem a esfera criminal aí em andamento também. PVC, quero te ouvir sobre esse caso, né? A gente está acompanhando o julgamento, aliás, está sendo transmitido também pelo UOL desde cedo pela manhã. O Igor daqui a pouco entra com a gente para trazer todas as novidades do que rolou por hoje lá. Mas como é que você viu esse dia, né, essa manhã toda de muitos ouvintes, né, e muitas questões sendo debatidas no julgamento? É o julgamento mais importante do Brasil hoje. Não, quer dizer, quase. Bateu na trave. Se eu falar de novo que é o julgamento mais importante do Brasil, eu vou tomar o 3º cartão amarelo. Mas, assim, eu acho que tem dois... Esse ponto é importante que você tocou, Luísa, na minha opinião. A gente está discutindo a esfera esportiva, mas é muito importante discutir a esfera criminal. E aqui ninguém está dizendo que o Bruno Henrique é culpado. Claro que não. Quem tem que determinar isso é a justiça. Ele tem uma acusação e vai a julgamento na esfera esportiva, pode pegar de 360 a 720 dias. Se for condenado, ele pode ser absolvido. Ninguém aqui tem que condenar o Bruno Henrique previamente, mas é muito importante na esfera esportiva e é mais importante o que vai acontecer na esfera criminal. Porque é muito valioso olhar os exemplos que vai haver sobre a conduta dos atletas no mercado de apostas. Que para nós é um mercado novo, mas na Inglaterra, por exemplo, não é. Né? Se aposta em tudo. Qual vai ser o cavalo que vai mancar no jockey? Qual vai ser o jogador que vai tomar cartão amarelo? Qual vai ser a primeira bola na trave? Qual é o número da camisa do primeiro gol? E aí você consegue criar um mecanismo de apostas que não deviam ser, não deveriam, na minha opinião, ser validadas no Brasil, mas precisam ser validadas no Brasil, porque você joga por esse aparelhinho aqui num site em Liechtenstein, em Luxemburgo. Por isso precisou regulamentar. Muita gente pergunta assim, mas por que regulamentou apostas esportivas num país em que o jogo é proibido desde que a dona Santinha, mulher do presidente Dutra, disse para ele que tinha que proibir o cassino. E aí fechou o cassino da Urca e o cassino do Copacabana Palace. Hoje precisa validar e regulamentar, como está regulamentado, para você arrecadar impostos, para você criar regras e alertar quando houver apostas muito grandes acima do mercado, e para você criar mecanismos, porque está todo mundo apostando pelo celular num site em Luxemburgo, em Liechtenstein, em Uruguai, na Inglaterra. Então, o jogador precisa saber que ele não pode apostar, que ele não pode contribuir com o apostador. Veja, eu não estou dizendo que o Bruno Henrique fez isso. Eu estou dizendo que isso precisa ser verificado, julgado na esfera esportiva e na criminal. Hoje é o primeiro passo. Vai se entender se ele é culpado ou inocente na esfera esportiva. Isso precisa acontecer também na esfera criminal. São 2 pontos que são relevantes, né? A esfera criminal, a esfera esportiva e a criminal em que fala sobre fraude, né? Em relação aos resultados dos jogos. E aí, Danilo, como é que você vê toda essa situação, né? Que tem movimentado todo mundo, especialmente o universo do Flamengo, os flamenguistas, e hoje um dia muito relevante com esse julgamento. É um dia muito importante e eu acho que algumas coisas contribuíram para toda essa expectativa. Eu acho que o julgamento do Bruno demorou a ser marcado. Não estou dizendo de novo se ele é culpado ou não, mas demorou a ser marcado.
a discrepância que a gente tem, embora os casos tenham suas particularidades, mas entre o primeiro caso, quando é descoberto lá no Ministério Público de Goiás e que todo mundo é afastado de maneira preventiva e que o Bruno fica tanto tempo sem ser julgado, sem ir para o tribunal, sem que a gente soubesse o que está acontecendo de verdade, continua como capitão do Flamengo, jogando, fazendo gol. Então são 2 pesos, 2 medidas para casos muito parecidos. Eu sei que mudou o presidente no meio disso tudo e que o tribunal... Mas, enfim, eu acho que para a lisura do processo, essa diferença ficou ruim. E aí agora a gente precisa ver o que vai acontecer nesse julgamento. Eu entendo que, mesmo que no aspecto esportivo, né, o Bruno Henrique não prejudicou o Flamengo quando ele toma o amarelo, porque era já algo combinado entre eles para que ele pudesse ficar livre para um jogo lá na frente. Então, ok, entendo que no aspecto esportivo não houve nada contra o Flamengo, mas eu acho que a partir do momento que ele dá essa informação privilegiada para outras pessoas que possam ganhar dinheiro em cima disso, que é o que aparentemente mostraram, né, as conversas que a gente teve acesso no print do WhatsApp durante a investigação, aí esse é o problema. Agora, a gente vai ter que ver o que o STJD e o que a Justiça Comum depois vai decidir, porque são casos relevantes. E outra, é um caso que marca também, porque assim, a gente sabe muito bem que isso é muito antigo aqui no Brasil. E não estou dizendo que é ilegal, né? É normal que no passado, lá a gente já viu várias vezes, tal jogador forçou para chegar na próxima fase limpo de cartão, tal jogador forçou para poder chegar contra o clássico. Isso é normal, é uma estratégia do jogo, está dentro da regra. Você limpar o seu cartão, então o cara força o cartão, embora a gente sabe que tem uma discussão que quando força muito claramente o tribunal pode entrar e tal, mas enfim, isso é algo normal. A partir do momento que você pode apostar numa situação dessa, então a gente tem que ter algum tipo de controle, porque senão esses casos vão voltar a acontecer mês a mês. A gente está até vendo na tela aí as mensagens que foram interceptadas pela Polícia Federal, né? Pelo Ministério Público também do Distrito Federal, que são essas mensagens citadas pelo Danilo, às quais a gente, todo mundo teve acesso. Por conta disso, o Bruno Henrique foi denunciado nos artigos 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e no 243A também do CBJD. Então, qualquer decisão que acontecer hoje também é passível de recurso, né? Isso é importante ser frisado. Então, não é uma decisão final, porque ainda cabe recurso por parte do jogador e dos representantes do jogador. A gente está de olho lá no julgamento, estão tendo qualquer definição, qualquer novidade. O Igor Siqueira está lá acompanhando e ele traz para a gente, mas para vocês saberem o que está rolando, né? Como é que está acontecendo por lá. Agora há pouco, o procurador, o Caio Porto Ferreira, estava interrogando uma testemunha, Pedro Lacasse, representante da KTO, que é uma empresa, né, de apostas, né? E também agora o advogado Michel Assef Filho, ele está lendo uma declaração enviada pelo Flamengo. E o clube afirma que não houve prejuízo esportivo. Ou seja, é o Flamengo também agindo em defesa aí do Bruno Henrique, claro, agindo em prol aí do seu jogador. E tem a ver com tudo que o Danilo está falando, né? Que não foi algo que prejudicaria o Flamengo, porque já era combinado entre eles, né? Para que ele tomasse o cartão amarelo. Agora, uma notícia que o Igor Siqueira trouxe para a gente também, de mais uma movimentação lá por essa manhã, do que está rolando de lá, é que os advogados do Flamengo, vocês estão vendo aí na tela já, o Igor Siqueira publicou no All Sport. Os advogados do Flamengo e do jogador tentaram fazer com que o processo não fosse adiante hoje pela manhã. E a argumentação é de que o prazo para levar o Bruno Henrique a julgamento prescreveu, na visão, lógico, né, do lado do jogador. A partir daí, durante essa manhã, começou uma queda de braço jurídica ali na tribuna, que dividiu até mesmo os auditores da primeira comissão disciplinar, onde o caso foi julgado. Então, teve esse clima aí pela manhã que deu uma esquentada e daqui a pouco o Igor Siqueira entra com a gente para contar tudo o que aconteceu por lá. O prazo para julgar prescreveu, sendo que quem tem que convocar os julgamentos, aí é brincadeira, né? Aí é loucura. É aquela coisa de buscar qualquer argumentação, né, para conseguir se defender, para conseguir defender o jogador. Oi, PVC. Não, eu acho que isso tem sentido, mas o problema fundamental para mim é que o caso é muito mais criminal do que esportivo. E o pecado não é do STJD de julgar depois, de julgar antes da justiça comum. A gente sabe que a justiça brasileira é lenta, mas o caso é muito mais criminal do que esportivo. Porque perfeitamente, o Flamengo pode dizer assim, não, a gente tinha combinado que iria tomar o cartão, porque era o segundo e o jogo seguinte era mais fácil,
então ele ia tomar nesse jogo para ficar suspenso no próximo jogo. E aí cria uma sensação para a opinião pública de que isso não tem nada de demais. Isso vai para o tribunal criminal, quando for acontecer o julgamento, como se não tivesse nada demais. Mas na esfera criminal pode ter. A pergunta não é se o Flamengo queria que ele jogasse o próximo jogo ou não. A pergunta é se houve estelionato. Eu sei que já caiu a acusação de estelionato, é fraude. Beleza, ok. Mas o que a gente está querendo saber é o seguinte: quem entra num site de aposta e aposta pode ser fraudado porque um jogador combinou com alguém que vai tomar o terceiro cartão amarelo? Uma coisa é combinar com o clube, que prefere que ele seja suspenso contra o Cuiabá do que contra o Fluminense. Outra coisa é o apostador apostar sabendo que vai ter o terceiro cartão amarelo e já recebeu informação privilegiada. Por isso que eu acho que, assim, independentemente do que aconteça hoje, vai ter direito a recurso, né? Se o Bruno Henrique for suspenso por 720 dias, ele vai recorrer e vai voltar a jogar. Se ele for absolvido, a promotoria vai recorrer e aí não vai dar em nada. Mas a questão central, ela é criminal. E, de novo, ninguém está acusando o Bruno Henrique de crime. A não ser a promotoria. Né? Ele foi indiciado. A questão central é criminal. Porque se não acontecer nada na esfera esportiva, mas acontecer na criminal, você vai saber, pô, não pode. Mas se não acontecer nada em nenhum dos dois lugares, claro, pode não acontecer nada, porque você vai dizer, a justiça comprovou que o Bruno Henrique é inocente. Mas e se não for assim? E se ficar a sensação de que pode tudo? Não, é isso. É o que o PVC está falando. É uma questão muito criminal e a demora... Nesse tipo de caso, não dá para ser... Não dá para a gente tolerar esse tipo de demora, porque é algo que está toda hora ali. Imagina se a gente for, amanhã ou depois o cara é condenado. E aí todos os times que sofreram gol do Bruno Henrique vão falar, pô, o cara não devia estar jogando e não sei o quê. Vira uma bola de neve, não dá para ter. E como é um caso público, como é um caso relativamente novo no Brasil, com essas questões das apostas, precisa ser um jeito julgado rápido e exemplar, que seja lá provado, olha, fez isso, fez aquilo, vai ser assim, assim, assado, para servir de exemplo para os outros jogadores que eventualmente pensem em fazer isso. Porque senão o cara vai ali e fala, não vai acontecer nada comigo mesmo, vou continuar fazendo. Eu acho que é muito ruim o jeito que foi conduzida essa situação até agora. Gente, e corroborando aí com o que o Danilo e o PVC está dizendo, ele é acusado na esfera criminal de fraude esportiva e por isso foi denunciado no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, por fraudar por qualquer meio ou contribuir para que se fraude, né, o resultado de uma competição esportiva ou evento. E aí a pena de reclusão aí é muito mais pesada do que você ficar afastado do esporte, né? 2 a 6 anos de reclusão. Então essas são as consequências aí pelas quais o Bruno Henrique pode passar, claro, né, gente, se ele for considerado culpado, se ele for condenado nessa situação. Ele não está presencialmente lá, o Bruno Henrique, no julgamento, mas ele está presente de forma remota, acompanhando lá o julgamento. E ele escolheu o direito, né? Ele escolheu exercer o direito de se manter em silêncio, só teve uma breve declaração dele. Inclusive, a gente está vendo aí as imagens que o UOL fez nesse jogo, lá no Brasileiro de 2023, nessa partida contra o Santos. E o STJD, inclusive, está usando as imagens do próprio UOL para rever este lance, para mostrar esse lance, enfim, como parte, aí, uma peça-parte do julgamento. Meu suíte, Lucena, meu diretor, me avise aqui. O Igor Siqueira, como é que está a situação dele? Ele está para entrar com a gente? Como está? Então, o Igor Siqueira está conectando e aí ele vai... Como assim uma pausa de 5 minutos? Ele falou, dá uma pausa de 5 minutos. Deram uma pausa de 5 minutos no julgamento. Porque, pelo que eu lembro, eles tinham mandado algumas instruções, não pode ninguém ficar ao vivo de dentro da sala do tribunal lá. Então, provavelmente o Igor vai ter que sair, conectar, achar a luz perfeita para mostrar o visual dele, que eu sei que ele sempre gosta de... sempre, né? Tudo sempre. certinho, né? Com aquela visual bem bonito. Maracanã. E ele pode ser condenado em apenas uma das esferas? Tem essa possibilidade, PVC? Tem. Por exemplo, eu acho
Eu acho que o julgamento de hoje vai interferir no julgamento criminal. Se ele for absolvido, e eu acho plausível ele ser absolvido, porque ele não prejudicou o Flamengo. Plausível. Mas aí você levar isso para a esfera criminal, na minha opinião, é um equívoco. Porque o julgamento da criminal tem que ser completamente isento em relação ao esportivo. O Flamengo combinou com ele de tomar o terceiro cartão amarelo. Beleza. Esportivamente, ele não prejudicou o clube dele. Mas, ao informar alguém que apostou e ganhou dinheiro com a aposta, se isso aconteceu, ele prejudicou outros apostadores. Então, eu acho absolutamente pertinente ele ser absolvido na esportiva e condenado na criminal. Ao mesmo tempo, eu acho que o resultado da esportiva vai servir de defesa na criminal. E não deveria. São coisas diferentes. Também pode acontecer dele ser condenado na esportiva pela repercussão e depois a criminal ter outras coisas nos autos e avaliar outra coisa. A gente não está com todo o processo na mão para falar. Ele é culpado. Quem tem que dizer se ele é culpado ou inocente são os tribunais, esportivo e criminal. São esferas independentes, mas uma pode ter alguma interferência no sentido de influência na outra, né? Não que uma decisão esteja ligada diretamente à outra, mas pode ter uma influência. Deixa eu ver o que a galera do nosso chat aqui está dizendo. Gente, vamos chegando aí no de primeira, vamos deixando like. Danilo, você que está chegando aqui, peça likes para a nossa galera aqui. Pessoal, o like só vai ajudar, sabe o quê? A mostrar para todo mundo como esse programa é bom, traz informação, bom debate. Se você está conosco aqui, você deveria compartilhar isso com outras pessoas para eles poderem ter esse mesmo prazer. Deixe seu like. Bom, o pessoal está chegando por aqui. Oi, PVC. Olha o like, deixa o like. Isso aí, deixa o like. O PVC tem a plaquinha dele, né? Que a gente fica lá no outro estúdio que a gente rouba. Eu tenho uma Chico figurinha. Barney. A figurinha do Juca que eu tenho. Mas tem umas figurinhas do PVC também, do PVC pedindo likes. A gente rouba a plaquinha do Chico Barney, com a plaquinha lá que peça likes. Ó, o Igor. Deixa eu ver. Igor tá surgindo por aqui. Igor tá lá acompanhando, se posicionando. Ele saiu correndo do julgamento, uma pausa rapidinha de 5 minutos do julgamento. O Igor já Vamos chega ver se aqui a gola da com a camisa gente. está em dia. Ele não está mostrando hoje o look, o figurino, não, mas ele deve estar de terno, com certeza, ele está muito bem vestido. Igor, boa tarde, querido. Você aí, né, acompanhando, né, todo esse esforço de reportagem, amanhã toda aí acompanhando o julgamento. Conta pra gente os passos mais relevantes do dia de hoje, o que foi falado, como está sendo o andamento desse processo de julgamento do Bruno Henrique. Boa tarde. Boa tarde, Luísa, PVC, Danilo, amigos do canal UOL. Pois é, hoje a maratona aqui vai ser longa. Não sei se... Já estou preocupado com o horário do jogo do Brasil daqui a pouco, mas enfim, um pouquinho de exagero da minha parte. Ele tá na jornada dupla, ele ainda vai pro jogo da seleção. Haja café. Amanhã ele tem que receber um cara para fazer o finanças do playground do prédio dele. Pois é, um tal de PVC. Mas, enfim, para resumir o que tivemos aqui até agora, né? Enfim, várias horas de julgamento, a gente já está chegando aqui deixa eu ver, que horas são aí? Vejam que horas são aí que meu... 2h25. Já me perdi. 13h24, 14h24. Pois é. O julgamento do Bruno Henrique foi chamado para a pauta por volta de 10 horas, né? Tirando aí um intervalinho de meia hora... Tirando aí um intervalinho de meia hora, foi esse tempo que está transcorrendo aqui e... Praticamente 2 horas, a gente teve uma discussão anterior sobre se o prazo do tribunal julgar o Bruno Henrique já tinha prescrito ou não. Então, foi uma decisão, uma discussão bem longa, né, dos advogados aqui, que dividiu, inclusive, os auditores da primeira comissão disciplinar, para cá apertaram 3-2 em relação a manter, então, o julgamento em pauta, né, uma conta lá que estava dividindo posições e visões a respeito de prescrição ou não. Fato é que houve uma decisão tão contrária ao que pediram as defesas de Bruno Henrique e do Flamengo, que está participando ativamente nesse processo, obviamente. Então, o julgamento continuou. A discussão era se houve algum tipo de... um pouco técnico, tá? Mas se houve algum tipo de essa questão do prazo, né? Até uma interpretação um pouquinho diferente, adaptada que a maioria dos auditores teve por aqui, o prazo, o código diz sobre interrupção de prazo,
eles consideraram que houve uma suspensão de prazo, mas enfim, no frigir dos ovos o julgamento continuou. Um fato relevante que foi agora há minutos atrás, eu não sei nem se o pessoal aí da nossa produção já recebeu o vídeo que eu consegui mandar por aqui, ou vocês passaram aí, não estavam conseguindo acompanhar o nosso programa, mas o Bruno Henrique ele fez uma declaração bem rápida, assim, por volta de 1 minutinho, só para reafirmar a inocência, enfim, disse que ele já tinha dito anteriormente também, mas é importante essa participação dele por videoconferência, ele não está presencialmente por aqui, está acompanhando, enfim, fora, mas houve a participação por vídeo para reafirmar a inocência nesse caso, e também uma manifestação mais recente do Flamengo numa carta que foi anexada aos autos, né, do Flamengo, se dizendo que não teve entendimento de ter sido prejudicado por esse cartão amarelo que o Bruno Henrique tomou naquela ocasião do jogo contra o Santos. Houve também a oitiva, né, a participação como uma testemunha ouvinte aqui do delegado da Polícia Federal que conduziu a investigação lá em Brasília, né, e aí uma tentativa agora, houve uma pausa recente aqui de 5 minutinhos, o pessoal inclusive já voltou lá para dentro, porque os advogados, então, dos envolvidos, né, não só o Bruno Henrique, mas também seu irmão Wander e mais outras 3 pessoas que estavam naquele núcleo anterior de apostadores lá, que acabaram não sendo até nem denunciados, né, formalmente, né, não foram acusados, não são réus hoje na justiça comum, mas entraram aqui na justiça desportiva porque eram atletas ou foram atletas no âmbito amador. O tribunal está abraçando esses caras também. Então, Bruno Henrique, o irmão e mais 3 pessoas julgados aqui nesse momento. O pessoal vai recomeçar agora, nesse instante, a questão o julgamento em si com as manifestações dos respectivos advogados. Cada um vai ter ali por volta de 20 minutos cada, então a gente já pode imaginar só mais 1 hora aí de sustentação oral para depois começarmos, então, a fase de votos, né, dos auditores, dos 5 auditores que compõem a primeira comissão disciplinar. É importante sempre, cabe recurso, tá? Tudo que acontecer aqui, cabe recurso, então não é o capítulo final dessa história, a gente vai ter essa história de volta, provavelmente no pleno do STJD, não temos como prever prazo ainda, mas toda essa discussão que eu falei inicialmente, né, sobre prescrição, isso vai voltar quando o processo voltar para o pleno do STJD. Os advogados aqui de Flamengo e de Bruno Henrique vão certamente trazer isso, a gente já conversou com eles aqui nos corredores, vão trazer essa discussão, então vai ter uma nova tentativa de que esse caso, nem o mérito dele seja julgado novamente quando houver um recurso à segunda instância aqui no STJD. Ô Igor, sei que você tem que voltar para lá, mas rapidinho, só para esclarecer. Essa decisão sai hoje com certeza ou pode se prolongar por algum motivo? E também queria tocar no ponto da esfera criminal, né? O PVC bateu nessa tecla, o Danilo por aqui também. E claro que é extremamente relevante, né? Porque se trata de fraude à acusação, né? E se ele for condenado, vai responder por isso. Como que está sendo tocado este outro processo que ocorre em paralelo ou de forma paralela aí à esfera esportiva? O que dá para sentir aqui, Luiz, é que, depender dos auditores, né, não vai ter adiamento nenhum, vai ser tudo julgado hoje, né, nesse âmbito aqui. A defesa do Bruno Henrique, inclusive, chegou a sugerir, fazer um pedido aí de última hora, que fosse ouvido também o árbitro da partida em questão, né, do Flamengo e Santos, naquela de 1º de novembro de 23, que é o Rafael Rodrigo Klein. Só que os auditores rejeitaram esse pedido e aí o advogado até chegou, que possa ser ouvido, que se possível, dependendo, se for necessário, a gente adia essa audiência de hoje. Então teve um movimento aí da parte do jogador para tentar empurrar um pouquinho a definição mais para frente. Só que o pessoal negou aqui, achou que não era pertinente, porque não vai entrar em discussão se o árbitro acertou ou errou. Então o intuito da STJD nesse processo não é reanalisar ou reapitar o jogo ou ver se o árbitro acertou ou errou, mas sim avaliar toda a questão probatória que foi juntada, considerando esse trabalho aí da Polícia Federal, enfim, do Ministério Público, considerando essa situação de suspeita de manipulação, assim, se foi combinado algo, se o Bruno Henrique sabia, se tomou cartão de proposta, enfim, tudo que está ao redor dessa história de manipulação. Você me perguntou sobre justiça comum. O que a gente tem no momento o Bruno Henrique, ele virou réu, o irmão dele também, nesse caso, foram os réus desse caso depois dessa investigação toda, eles estão lá acusados, né, formalmente na Justiça do Distrito Federal, e eles são acusados de justamente artigo 200 da Lei Geral do Esporte, que trata de manipulação. A defesa do jogador, enfim, do irmão dele, entenderam que foi uma vitória o fato de a Justiça Comum ter afastado a hipótese de estelionato, o famoso artigo 171, então o Bruno Henrique está aguardando aí o andamento desse julgamento lá na Justiça do Distrito Federal, mas por enquanto, e pelo visto, né, salvo, houve um pedido do Ministério Público para tentativa de reconsideração, mas por enquanto não houve resposta da Justiça, o juiz está mantendo então o Bruno Henrique enquadrado no artigo 200, só manipulação, que é uma pena bem mais branda do que se fosse do estelionato, poderia ter aí 17 anos de prisão e tal, uma coisa bem mais profunda, né, em termos criminais aí. Claro que é grave, obviamente, eu não estou aqui reduzindo o crime de manipulação, mas proporcionalmente o que ele poderia enfrentar é uma situação que ficou mais favorável para o Bruno Henrique nesse âmbito criminal. Então, vamos ter que aguardar os desdobramentos desse processo,
na Justiça do Distrito Federal, como eu estou dizendo, para ver se vai ter algum outro desdobramento, algo de imediato, mas a tendência é que se essa novela, no âmbito criminal, se prolongue mais um pouquinho, a Justiça Desportiva, sim, que é mais célere, então dá para a gente prever um desfecho desse caso aqui até o final da temporada, por exemplo. Estamos em setembro, vamos lá, não consigo prever a fila de processos que estão no pleno, mas eles costumam julgar, enfim, de forma até rápida, né? Diferentemente do que foi até o processo de instrução, do inquérito todo aqui que demorou, e é verdade, até por isso teve essa discussão toda sobre prescrição ou não. Mas, enfim, acho que antes do término do Campeonato Brasileiro é uma previsão boa de resolução desse caso Bruno Henrique aqui no STJD. A gente não dá para dizer o mesmo da Justiça Comum lá em Brasília. Perfeito. Igor Siqueira, então, trazendo todas as informações diretamente lá do STJD no Rio de Janeiro. A gente tem o Bruno Henrique falando. Temos Bruno Henrique aí? Bora lá. Tchananã, vai aparecer. 1, 2. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Gostaria de reafirmar a minha inocência e dizer que confio na justiça desportiva. Jamais cometi as infrações que estou sendo acusado. Meus advogados estão aí e falarão por mim durante a defesa do processo. Faço questão de mostrar o meu respeito e a minha total confiança nesse tribunal e desejo um excelente julgamento a todos, que tudo transcorra de forma leve, justa, e uma boa tarde a todos. Só isso mesmo. Aí, Bruno Henrique, então, num breve pronunciamento e falando mais uma vez, né, defendendo a sua inocência, né? Eu acho que o Igor já foi por lá. Vamos encerrar esse assunto por aqui, mas acho que é importante a gente falar, né, sobre as palavras aí do Bruno Henrique fazendo o papel dele de se defender. Diga, PVC. Se ele fosse no tribunal, era outro patamar. Com essa, a gente vai pro intervalo. Bora pro intervalo. Igor